Olá, Tchanã! Bom dia! Tá no ar o Corneta Metrópolis desse dia esperado, desse dia 19 de julho. Chegou a final e o final, Piperno, de 39 dias de futebol em que o mundo de algum jeito se conectou e tem gente que se divertiu, até com coisas estranhas que aconteceram ontem. Foi a Copa das Estrelas, a Copa dos Estreantes, a Copa do Vozinha, a Copa do Valente Paraguai, o nosso Paraguai, a Copa em que o cartão vermelho virou o assunto do Donald Trump, a Copa dos 4 quartos e não dos 2 tempos de jogo, a Copa em que nós, por causa do futebol, fomos testemunhas das atrocidades que podem ser acometidas com civis, que nada tem a ver com as guerras, a Copa que nos deixou ainda mais frustrados com o Hexa que não vem nunca. Que fila! A Copa que demos tchau ao Modric, ao Neuer, ao Cristiano Ronaldo. Será que foi a Copa que demos tchau ao Neymar? A Copa da tecnologia que detecta fios de cabelos croatas, mas não cabos de câmeras. A Copa de uma final cujas estrelas se encontraram há 19 anos em uma cena que já virou história. Será a Copa do Bi da Espanha? Ou a Copa do Tetra da Argentina? Sabemos que foi a Copa dos recordes batidos, de viradas inacreditáveis e da consagração definitiva, aconteça o que acontecer, de uma lenda do futebol. É hoje, Piperno. Espanha e Argentina, para bilhões de pessoas no planeta pararem o que estiverem fazendo para assistir. As duas seleções mais vencedoras do ciclo de Copa do Mundo, uma na Europa, outra aqui na América do Sul, frente a frente. Chegou o dia, Fábio Piperno. Bom dia. Bom dia, dona Marília Ruiz. Chegou o dia, sim, depois de 103 jogos, né? Hoje é o 104º e, claro que toda a expectativa, até porque eu acho que essa é uma final de Copa do Mundo maior que a anterior. Porque hoje a Argentina está com mais status do que em 2022. Era uma Argentina que vinha na fila há muito tempo e desde então, desde aquela final, a Argentina não apenas voltou a se consolidar como uma potência do futebol mundial, depois disso ainda ganhou a Copa América e tal, e chega a uma Copa do Mundo impulsionada por viradas inacreditáveis, né, por um futebol jogado não só com os pés, mas também com a alma, e tendo esse novo mito, né, ou melhor, esse novo velho mito chamado Lionel Messi, que aos 39 anos luta para destroçar recordes. Se vai ser o The End do Messi, isso a gente não sabe. Nem coloquei ali, porque agora a gente não duvida de mais nada. Na nossa enquete de hoje, aqui nos canais do Metrópolis, tanto Metrópolis como Metrópolis Esportes, no YouTube, eu pergunto para você, quem vai ser campeão do mundo? Faço assim, Espanha ou Argentina, evidentemente com o clubismo de senhora Milena Vogado, que faz as artes, e que quer que a Espanha seja a campeã com a foto ali da grande estrela da Espanha. Direto de Nova York, ou de New Jersey, a gente está com o Robson Morelli nesse dia de final de Copa do Mundo. Vai dar o quê, Morelli? Espanha ou Argentina? Bom dia, Marília, bom dia, Piperno. Uma pergunta fácil, né? Uma pergunta de $1 bilhão. Olha só, eu a Espanha é mais forte, a Espanha é um time mais montado, eu penso que a Espanha vai muito mais do que a Argentina, e aí eu gostei da Espanha nessas duas últimas partidas. A Argentina é tudo aquilo que a gente viu, é coração, é alma, é garra, e pode descartar. Eu penso que vai dar Espanha, eu já estou aqui no estádio, já tem uma multidão de jornalistas, de profissionais que vão trabalhar nessa partida, da FIFA, de jornalistas do mundo inteiro, tem muita gente, os portões vão abrir, agora abriram 9h30, 9h30 daí, 8h30 daqui. E todo mundo vai entrar e todo mundo vai ganhar o seu lugar. É uma final que a gente vai ver, Marília, Piperno, um pouco diferente do que a gente pensa do futebol, da intensidade que a gente vem praticando e defendendo no futebol. A Espanha cadencia o jogo, a Argentina joga um pouquinho mais devagar também, até pela sua condição física, até pela condição do Messi, dos seus jogadores. Então a gente vai ver uma final de dois times que gostam da bola e que jogam um pouquinho abaixo da intensidade que a gente tanto fala, tanto cobra no futebol brasileiro e mundial. Piperno, a gente está vendo ali na arte que a gente fez para a final que acontece às 16 horas, horário de Brasília, né? Entre a Argentina e a Espanha. E a gente falou muito da Copa da Argentina, pautada para a melhor Copa da vida do Messi. E do outro lado a gente vê o Yamal como grande expoente dessa seleção, que na verdade teve um caminho diferente do que a gente imaginava para a Espanha na final. O caminho para o bi da Espanha é de uma construção que deixou todo mundo meio assim, será que de novo a Espanha não vai, como não foi na Copa de 2022, chegou lá e não conseguiu jogar, foi eliminado.
começou com a estreia diante de Cabo Verde, que deixou todo mundo assustado. Poxa, será que a Espanha não vai conseguir de novo um empate com o Yamal ainda no banco? Ele entra no final desse jogo, mas o Yamal não foi para a Espanha o que outras estrelas foram para as suas seleções. E o Rodri falou muito sobre a construção do ciclo da Espanha. Ah, ganhamos isso e ganhamos aquilo e papapá, chegamos na Copa do Mundo e a final da Copa do Mundo, coisa que a Espanha não chegava desde 2010, quando foi campeã. Depende do Yamal ou depende do futebol tic-tac que a Espanha jogou nessa Copa do Mundo, sem pressa, com muitos toques de bola, com essa distribuição de protagonismo? Bom, é claro que qualquer técnico do mundo gostaria de ter o Yamal no time dele. Agora, Marília, a Espanha ela depende da sua força de conjunto, do seu padrão. Talvez que mora no coração do time, que é o meio-campo, não na ponta direita, certo? Certo, é isso. Quer dizer, a Espanha muda a peça e troca e tal, ela mantém a mesma forma de jogar. Claro que com um craque diferente agora, tudo pode ser facilitado. Mas a Espanha, ela não vai ter rupturas se ela perder um craque diferente. A Espanha, lá atrás, no seu melhor ciclo, campeão do mundo e tal, era a Espanha de Xavi e Iniesta. Não era uma Espanha de grandes atacantes. Era uma Espanha que, em todos os jogos eliminatórios da Copa, ganhou por 1-0. 1-0 do Paraguai, 1-0 de Portugal, 1-0 da Alemanha e 1-0 da Holanda. Ela não tinha um grande atacante, mas ela já tinha uma forma de jogar. E isso é mantido até hoje, em que pesem alguns sobressaltos, alguns fracassos, enfim, decepções. Copa de 14, 18, 22, quando a Espanha chegou de uma forma que ela imaginava ir mais à frente, foi eliminada por Marrocos, mas já não tinha feito uma grande primeira fase. Mas independentemente disso, a Espanha não vai mudar a sua forma de jogar. Tenha ou não tenha o Yamal, a fotografia da Espanha, enfim, da Espanha de hoje, certamente vai ser muito parecida com a fotografia da Espanha de amanhã. Agora, é óbvio que se tem esse meio-campo fantástico, né, que impõe um padrão já há tantos anos, ter à frente deles alguém como o Yamal, claro que torna tudo mais fácil. É a cultura da bola, né, gente? Assim, eu acho que a gente tem que valorizar nessas duas seleções a cultura da bola, a cultura da paixão por jogar, a cultura de você rodar sem pressa, a cultura de você ter um plano e um padrão. A gente passou a Copa falando disso, enquanto a seleção esteve aqui, a gente pegou muito no pé da seleção em relação a isso, que não tinha padrão, não tinha os jogadores certos. Paciência, né? A Espanha, como o Piperno falou, esperou para chegar até aqui, foi crescendo, o próprio Rodri falou isso, né? A gente vem lá de trás, a gente vai ganhando as coisas, a gente vai amadurecendo, a gente vai jogando melhor, a gente vai achando os jogadores e melhorando o nosso esquema de jogo. E além de tudo isso, eles têm um jogador diferenciado, que também não muda o esquema de jogo em função do jogador. A Espanha não muda a sua bola, a sua com a bola, o de bola, a sua briga no meio de campo em função do Lamine Yamal. O Brasil mudou toda a sua característica, só para comparar para os nossos amigos entenderem bem, o Brasil mudou toda a sua característica em função do Vini Júnior. O Brasil começou a jogar em função do Vini Júnior, porque não tinha o lado direito, então foi tudo para o lado esquerdo, e o Brasil não conseguiu fazer nada daquilo. O Brasil é aquela pessoa que tem pressa para comer, né? E quem tem pressa come cru. A Espanha vem de uma sequência, vem de um amadurecimento. A gente viu a entrevista do Rodri, é de um amadurecimento incrível, né? Ele fala sobre tudo, ele responde sobre tudo, ele entende tudo, ele não dá respostas vazias. Isso é um amadurecimento que a gente não viu. Talvez a gente tenha visto naquela entrevista de Danilo, né, que a gente achou que foi o máximo, mas foi o único que fez isso. Então é uma Espanha preparada para estar nessa final de Copa do Mundo.
Pepe, a gente falou muito e vamos falar das viradas argentinas nessa Sim. Copa, de um time que não se convence, não desiste e resiste a sair da Copa do Mundo. Mas a Espanha também teve 2 jogos em que essa paciência apareceu. Tanto contra Portugal como contra a Bélgica, apareceu o Merino para fazer o gol no finalzinho do jogo e classificar a Espanha para o mata-mata seguinte. O que essa Espanha não, apesar de ser uma Espanha que não é a fúria, né, uma Espanha mais morna do que em outras ocasiões, ou quando esse apelido foi ganho lá atrás, a verdade é que a gente também não viu a Espanha como a Espanha reagiria perdendo. Nessa Copa do Mundo, a Espanha nunca esteve atrás no placar. E isso, por exemplo, foi um problema na Liga das Nações. Ao sair atrás do placar contra Portugal, não conseguiu reagir. Então, talvez a chave da Argentina hoje seja sair à frente. Apesar de ser um time vencedor, essa Espanha campeã da Eurocopa, vice-campeã da Liga das Nações, é uma Espanha que nesta Copa do Mundo não teve que lidar com a adversidade de ir atrás de um resultado. Até porque em 7 jogos a Espanha tomou só um gol, né? Algo, nossa, fantástico. A nossa Bélgica. Só um gol da nossa Bélgica, né? Foi um gol de empate e tal. Naquele momento o jogo ficou muito difícil para a Espanha. Veja, gente, nós estamos falando em 7 jogos e apenas um gol sofrido. É um desempenho defensivo fenomenal. Agora, então, claro que a Espanha não foi testada nessa situação de viradas como a Argentina. Agora, eu também, assim, e aí é só com base em percepção, não com fatos, porque a Espanha raramente toma o primeiro gol do jogo. É que a Espanha, se tiver que impor uma pressão, como a Argentina fez contra a Inglaterra, eu acho que a Espanha naturalmente vai ter mais dificuldade. A Espanha não tem tantos atacantes, enfim, jogador de força e tal, como tem a Argentina para uma situação específica como aquela. A Espanha, até por ter um estilo mais refinado, de controle de jogo e tal, a Espanha está sempre optando pelo estilo paciência. E contra um adversário que está com 10, 12 atrás, pode ser que não for. Por exemplo, Cabo Verde ficou com todo mundo atrás. E a Espanha encontrou muita dificuldade naquele dia. É como se fosse um jogo em que ela estivesse perdendo numa partida eliminatória, porque Cabo Verde impôs esse tipo de dificuldade. Por incrível que pareça, o jogo em que os gols da Espanha saíram com mais facilidade foi contra a França. Foi, exatamente. Teve um 3-0 contra a Áustria e tal, mas assim, eu tô falando, quando a coisa afunilou, na Arábia Saudita também foi 4-0, se não me engano, mas quando a coisa afunilou e essa dificuldade de fazer gols apareceu, inclusive foi o Merino, que não é um atacante, o herói do gol no finalzinho contra Portugal, 1-0. O herói do 2-1 na Bélgica. O jogo em que o jogo encaixou contra a França, porque a Espanha tirou a bola da França e a França sem a bola ficou travada. Hoje é um jogo diferente, são 2 times que apostam não nesse futebol vertical, mas num futebol jogado, cadenciado. Não é de paciência no caso da Argentina, mas é cadenciado também para que essa bola encontre em algum momento o Messi desmarcado. E parece que não é fácil de acontecer, é só você marcá-lo, mas todo mundo caiu na mesma armadilha. Toca, até que o marcador do Messi dá uma piscadinha e a bola sobra para ele, Morelli. É exatamente isso. Então, assim, a gente está falando de uma Espanha com a bola, de uma Espanha jogando para cima da Argentina, mas a Espanha vai ter muitas preocupações defensivas, sobretudo com o Messi, né? A gente sabe disso, o técnico, o Luiz de la Fuente, falou de uma historinha lá do Messi quando era criança, né? Quando era do Sub-19. Então ele conhece bem do que o Messi é capaz. O Rodri falou que não vai marcar o Messi, mas também não vai tirar o olho de cima dele. O próprio treinador espanhol falou que não vai marcar individualmente, mas também não vai tirar o olho de cima do Messi. Então você tem que ter esse equilíbrio, né? Você tem que ficar com a bola, você tem que atacar e você tem que ficar de olho nos jogadores da Argentina, sobretudo no que está fazendo, por onde está o Messi, né? Você tem que achar o Messi no campo, né? É igual aquela brincadeirinha de onde está o Oli, porque ele vai para um lado, ele vai para o outro, e se você bobear e não encontrar e tirar o olho do Messi, pimba, ele pode arrumar confusão para a sua defesa. Agora, a Espanha tem uma situação de jogo que a gente ainda não viu, e pode ser que funcione. A gente viu um pouquinho, que é com o Yamal espetado ali pela direita, fazendo das suas. Ele ainda não foi o jogador que a gente imaginava que ele fosse nessa Copa.
mas ele recuperando e parece que ele está recuperado totalmente. E é uma situação de jogo que a Espanha pode se valer muito. Se travar tudo no meio de campo, se travar tudo pelo lado esquerdo, se travar tudo da forma com que a Espanha vem jogando e vencendo as suas partidas nessa Copa, ela pode apostar nessa velocidade, nessa intensidade, aí sim, de um jogador de 19 anos que pode, e é temido e pode fazer jogadas a qualquer momento também. Então, a Espanha tem uma válvula de escape que a gente ainda não viu totalmente, Talvez ali no finalzinho da partida contra a França, ele tenha demonstrado um pouquinho do que ele é capaz. Então, pode ser uma opção para a Espanha também pelo lado direito. Ó, Pipo, pelas estatísticas da FIFA, é a Argentina o time que mais troca passes. Trocou 4.772 passes nessa Copa e acertou 90% deles. E a Espanha trocou 4.592 passes e também acertou 91% deles. O Marília, mas aí que tá o negócio. O número absoluto, ele esconde uma outra coisa. A Argentina jogou mais tempo do que a Espanha. É verdade. Porque a Argentina teve que jogar mais prorrogações, né? Agora, de fato, são dois times, e como a Argentina correu muito atrás de vários resultados, a Argentina também teve, né, a necessidade de pressionar e tal, né? Isso, de certa forma, mexeu um pouco nesses números. A Espanha, em momento algum, saiu da sua normalidade. Talvez contra a Bélgica tomou um empate e tal, mas aí depois já passou a pressionar de novo. Então foi uma Espanha que não sofreu tanto assim nesses jogos. Contra a França, por exemplo, esse é um jogo, a gente olhando em retrospectiva, tem toda a impressão de que a Espanha foi muito melhor e tal, e de fato foi, mas também tem um fator que contribuiu muito para isso. O pênalti absurdo cometido pelo Dino Yamal. Porque, embora a Espanha naquele momento fosse um pouco melhor e tal, é uma Espanha um pouco melhor naquele padrão espanhol, ou seja, troca passe, ameaça e tal, mas tem alguma dificuldade para criar a situação de finalização. E contra a França também acontecia isso, só que aí ganha um pênalti de presente. E aí tudo mudou. A impressão que a gente tem, principalmente por conta dos jogos das semifinais, é que a Espanha chega favorita, com um futebol convincente, segura, disciplinada, no melhor momento da Espanha na Copa do Mundo, como disse o Rodri, numa construção do que foi feito. E a Argentina chega do jeito mais argentino possível, sofrido, emocionante, com jogadas no final do jogo aleatórias, né? Um gol de cabeça do Lautaro Martínez tem 1,75 m, não é exatamente o que é treinado com exaustão pelo Scaloni. O Enzo Fernandes, sim, é um cara que chuta muito de fora da área, mas também é uma jogada improvável, uma jogada de pé direito do Messi que dá a vitória sobre a Inglaterra, outra virada da Argentina, etc e tal. Mas a verdade também, para a gente falar um pouco do lado dos hermanos, é que a Argentina vai chegar uma campeã do mundo, a segunda final consecutiva, o que não é uma coisa comum. Fica parecendo que é comum, porque a França fez e agora a Argentina fez. Mas não acontecia, por exemplo, desde 86 e 90 com a própria o Brasil, 98 e 2002 e a Argentina. É difícil manter o time no nível alto em 2 ciclos seguidos. E aconteceu com a Argentina, Morelli. É exatamente isso, a gente tem que levar tudo isso em consideração. E essa forma com que a Argentina chega é a forma com que eles gostam. Ontem eu vi o pessoal, os argentinos lá na Times Square, eles estão muito confiantes, eles estão muito felizes. Eles não falam da forma com que chegou, dos problemas que teve, das dificuldades. A gente viu o jogo o último jogo, quando o Messi decidiu, ele decidiu ali no finalzinho, né? A Inglaterra estava já comemorando quase aquele 1-0, embora o maior volume no segundo tempo, ali no finalzinho que empatou e virou. É uma Argentina, cara torcedor, cara do sofrimento, que eles sentaram de jogar. Com uma coisa ou duas talvez, que é o Messi em estado de graça, que é o Messi com 39 anos e ainda sendo o dono da Copa, e que é de time campeão do mundo. A Argentina chega para essa final como time a ser batido, como time que manteve um ciclo de 4 anos que é dificílimo, manteve a força nas eliminatórias, bateu nos seus adversários,
passou por todo mundo nessa Copa do Mundo, a trancos e barrancos, com alguma dificuldade, mas chega para uma final com essa marca de atual campeão do mundo. Então precisa respeitar, claro que precisa. E essa comunhão, a gente sabe que essa comunhão no vestiário, ela é capaz de ganhar partidas. Ela é capaz de ganhar partidas. Então ela tem isso que talvez a Espanha ainda não tenha, que a Espanha tem mais jogo e a Argentina tem mais essa comunhão dentro do seu vestiário. Pipeno, eu acho que a Argentina sabe jogar mais a Copa do Mundo do que a Espanha. Eu vou repetir aqui, não ter sofrido nenhuma adversidade nessa Copa, a não ser o gol de empate da Bélgica, mas não vai ficar sem estar atrás no placar, Sim. É uma questão que a Espanha mostrou em outros campeonatos que ela lidou mal, tomar o gol primeiro. Então, acho que esse é uma questão. E uma outra questão é que é inegável que na outra Copa também a Argentina teve dificuldades, teve pênalti contra a Bélgica, pênalti na final. Então, também apesar de todo mundo ter pequenos infartos na Argentina assistindo essa seleção, esses jogadores já passaram por isso. Talvez sintam menos a pressão de um jogo desse com a confiança de que eles são capazes. Se eles vão ser, é outra coisa. Mas entra em campo com essa sensação de que são capazes de ganhar de times melhores do que eles. E com todo respeito, a França da outra Copa era melhor que a Argentina. E a Argentina foi lá e ganhou. Então, a Argentina, historicamente, é o time que mais disputou prorrogações em Copa do Mundo. Coitados, que inferno. É um time que trabalha bastante. Prorrogação, por exemplo, para ganhar a primeira Copa, Tenho saúde para 78. isso. Prorrogação, quando perdeu para a Alemanha. Prorrogação, quando ganhou da França. Então, na Copa passada... Nessa Copa, então, é prorrogação contra a Holanda. Verde. Né? Nossa, então assim, prorrogação toda hora. A Espanha não. A Espanha talvez emocional e fisicamente, talvez ela não esteja tão, digamos, adaptada como a Argentina para jogar. Porque prorrogação envolve também dramaticidade, né? Controle emocional e tal. Então a Argentina tem essa força mental para isso, porque ela foi forjada nesse ambiente. Ela joga prorrogação toda hora. O senhor até perdeu a voz de tanto jogo da Argentina que o senhor fez com prorrogação. Muitos e muitos e muitos. É o seguinte, o Morelli teve na festa da Argentina ontem, tem uma outra coisa que a Espanha não sabe o que é, porque a Argentina joga em casa, não importa onde é o jogo da Argentina, o jogo é no Monumental de Núñez. E ontem na Times Square teve um encontro lá, um bandeiraço dos argentinos, vamos ver as imagens aí feitas pelo Morelli. As imagens aéreas também, elas são impressionantes, né? Um mar de pessoas pulando sem parar e cantando as músicas. E isso também é um ambiente de estádio que a Espanha não teve nessa Copa contra ninguém, Pipero. Então, aí... Bom, primeiro que a torcida argentina, ela vai muito mais do que a torcida espanhola, né, para esses grandes jogos. Vai ter mais argentino, ela tinha muito mais argentino do que inglês. O Reino Unido é mais populoso que a Argentina, o país é mais rico, tem mais, né, relação, digamos, emocional com os Estados Unidos e tal, e mesmo assim tinha muito mais argentino. Eles vão, né, eles abraçam o time. Então tem um monte de argentino que viajou para lá, sabe que não vai poder entrar no jogo, não vai ter ingresso, mas vai estar lá, exatamente. É uma outra atmosfera. Essa diferença é muito grande, a gente percebe. O torcedor argentino, aqui na Copa que você está vendo aí na Times Square, é o mesmo torcedor que você vê nos estádios argentinos, que você vê na Libertadores, nos jogos do Campeonato Nacional da Argentina. Não é um público diferente. A gente tem muita diferença quando a gente fala do público brasileiro de Copa do Mundo. É um público diferente. É um público que alia o jogo com o passeio, com o turismo. E esse não, esse é um público diferente. É um público que vem para o jogo. É um público que muitos aqui não têm ingresso, é verdade. E vão ficar vendo a final da Copa em algum lugar da cidade, mas eles queriam estar aqui. E você percebe isso, né? Você percebe nas conversas, você percebe no trato, você percebe no cantar das músicas, você percebe na comemoração. É o mesmo público que a gente está acostumado a ver, por exemplo, na Libertadores. É o mesmo público. Então isso faz muita diferença. Não é um público plástico, né? É um público verdadeiro, é um público que está com a sua seleção. E essa parceria, né, que a gente vê de torcedor, país torcedor,
clube, comissão técnica da Argentina, é algo que eles conseguiram, é algo invejável, que eu nem sei se todas as seleções têm. A brasileira, por exemplo, não tem, está longe disso. O Marília Robson, o River Plate hoje é o time com a maior média de público por jogo no mundo, né? Mais de 80 mil pessoas por jogo, o estádio ficou muito maior, vai passar mais de 80 mil pessoas por desastre, né? Cada jogo lá agora é um desastre. Não, mas a senhora também. Mas é verdade, minha nossa, não ganho de ninguém. Vida, né? Acontece. Tem um time, né? Tem um bom estádio. Falta tem futebol. Um bom estádio, tem uma boa torcida, mas ainda não tem o time, né? Então, mas a torcida vai, comparece, mais de 80 mil pessoas por jogo, o estádio agora vai passar por outra ampliação para 100 mil e tal. Então o torcedor argentino vai. Uma vez, o Colón veio jogar contra o São Paulo numa Sul-Americana. Fala, Colón, né? Que time é esse? Tal, né? De repente, tinha mais de 5 mil argentinos no Morumbi torcendo pro Colón. E canta, e pula. E tal. Então, o torcedor argentino, a gente tem que tirar o chapéu para eles, né? Ó, a gente tem, evidentemente, que é um massacre, e eu fazendo toda hora que a gente faz comparações com o Brasil, né, dessa inveja que a gente sente de assistir esse tipo de coisa, não é novidade que o mundo está polarizado. A Argentina também está polarizada, mas lá a camisa da seleção não foi sequestrada por conta da política. Então, diferentemente do que a gente vê, por exemplo, em jogos do Brasil, muitas camisas de times brasileiros, a gente viu nessa Copa, até camisas adaptadas são lançadas, é amarela com o símbolo do time, é amarela com o símbolo do outro time. Você não vê camisa do Boca, camisa do River, camisa do Racing, você vê camisa da Argentina, porque eles respeitaram a separação Estado e Igreja, Pipeno. Futebol é futebol, e conseguiram, e essa é uma coisa que de fato une o país. Aqui não, aqui até a seleção brasileira conseguiu entrar no meio da polarização. Ambas as federações, Pipo, lançaram vídeos hoje, antes do jogo começar, sobre essa Copa do Mundo, essa final da Copa do Mundo, que foi considerada até pelo Marca a Copa perfeita. Calma, um pouco menos de amizade, já falei, muita amizade antes do jogo começar. Vamos ver o vídeo primeiro de quem? Da Argentina, né? Queremos que ganhe a Argentina, primeiro da Argentina. Señoras y señores, acá viene el campeón defensor, el de las 5 finales seguidas, al que quisieron tirar 1000 veces y se volvió a levantar. Acá venimos nosotros, con el mejor del planeta, el que nunca baja los brazos y baila con los pies como ningún otro en el mundo. Porque acá vienen los clubes de barrio y todos esos pibes con sed de gloria. Acá viene al que quisieron acorralar en la esquina con palabras y salió de ahí siempre con fútbol. ¡Qué maravilla! Acá viene la familia, los asados y las juntadas y los que gritan el gol, como si el mundo se acabara. Acá viene el campeón de la gente, el bicampeón de América, el que recibe golpes, pero golpea 3 veces más. Acá viene el que empuja como un toro y pica como una araña, el que demostró amor propio en cada batalla. Acá viene el Diego, el Flaco y los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Acá vienen los que no dan una por perdida, los de las hazañas sanmartinianas, los que no se conforman con lo conseguido, sino que sueñan con lo que está por venir. Señoras y señores, acá venimos nosotros y vamos por todo. Muito bem. A AFA assina o vídeo, em vez de colocar Associação de Futebol Argentina, não sei se deu para perceber aí, Morelli, ela assina Amantes do Futebol Argentino. Muda o nome da própria associação no final, na assinatura do vídeo para isso. E tem 2 coisas que eu acho interessantíssimas. Primeiro, os que não se conformam. Não significa só que vencem, mas aqueles que não se conformam. E aí, no final, não fala, vamos Argentina, fala, aqui vamos nós. Aqui vamos todos os argentinos. Eu achei o vídeo espetacular. E não é uma coisa do que sabemos o que vocês estão sentindo, né? Exato. Sabemos o que vocês estão sentindo, né? Não é isso, né? É uma unidade. É todo mundo. E essa coisa do não se conforma, ela realmente ressalta nessa campanha, sobretudo, né? A Argentina não se conforma com o que está acontecendo em campo. Então a Argentina vai atrás do seu resultado. Viu muitas vezes nessa Copa do Mundo. Nesse vídeo, bem bonito mesmo. E curtinho, né? Curtinho, dado, bom para uma final de Copa do Mundo.
Um vídeo que trabalha muito a cumplicidade, né, entre seleção e torcedor. Né? A razão de uma seleção de futebol também não tem isso, um marqueteiro no Brasil capaz de fazer uma coisa parecida com ele essa. vai fazer um show brega. Em vez de fazer um isso. vídeo, é capaz de convocar um show brega lá pro Maracanã e tal, e vamos lá, ziriguidum e pá. Bom, eu prefiro isso, né? Uma mensagem tocante, uma mensagem que mexe realmente com o âmago do torcedor. E que inclui a torcida, né? Porque claramente há uma comunhão, e isso não é forjado, não é forçado, não adianta forçar e fazer movimento verde e amarelo para tentar forçar uma unidade na torcida que ainda não existe, deixou de existir e precisa ser reconstruído, também não é por mágica, mas a verdade é que eles lidam com a seleção deles muito diferente, e não sentir inveja disso, ou pelo menos admiração por isso, é impossível. E tem uma outra coisa, né? É uma seleção argentina que também se coloca aí a serviços de causas defendidas pela população. Por exemplo, essa história das Malvinas. É uma seleção defendendo algo que está no patrimônio imaginário argentino. A seleção brasileira, antes da Copa América de 2020, fez um manifesto que não manifestava nada sobre a Copa América ser no Brasil durante a pandemia. Lembra, Morelli, que saiu o manifesto do não manifesto? Exatamente isso, né? Exatamente isso. Isso que o Piperno está falando né? Porque assim, fala do futebol, da paixão, fala das suas coisas mais resolvidas, fala das Malvinas, fala do Diego, eles não esquecem o Diego por nada, né? Então, assim, é o futebol do país, né? É o futebol que o país, que a seleção representa. Então tá tudo ali. Tá tudo ali, eles não deixaram nada fora, né? E mostra o Messi, e mostra os jogadores, e mostra a Gana, e mostra aquela entrada do Messi liderando aquele time, que para mim é a imagem da Copa, né? Uma das imagens da Copa. Aquilo para mim é um time que tá numa final e a gente nem sabia se chegaria daquela imagem. Aquela imagem foi uma das primeiras, né? Da Argentina em campo, da atual mundo entrando em campo. Então, eles reúnem isso num vídeo que passa o recado, vídeo que a sua torcida entende, num vídeo que a sua torcida sabe exatamente do que se trata e do que eles estão falando. Então, bem bacana, parabéns também, achei lindo também. E é tudo isso que a gente viu da Argentina nessa Copa do Mundo. E, de novo, a AFA não é exemplo para ninguém. A AFA tem todos os problemas que a CBF tem, se não é que tem mais, mas a verdade é que a AFA se comporta em relação à seleção argentina não como dona dela, até porque se ela fizesse isso, caía todo mundo no dia seguinte. Ela não fala, porque o trabalho da AFA é muito bom, porque aqui estamos fazendo a melhor logística, como a gente vê toda hora. Por exemplo, eu não ouvi nenhuma hora o diretor, o coordenador geral da AFA, o Rodrigo Caetano deles, dando entrevista. Ou é o técnico ou é o jogador. Não é o Rodrigo Caetano deles, Piperno, que fica falando. Então, eu acho que também, por isso que eu falo, existe uma separação igreja e Estado que deixa o torcedor gostar do time. Apesar e que tem muitos problemas em volta. Isso também acaba sendo uma decisão muito inteligente, porque aparece lá o tic-tac, ele é uma pessoa que constrange, que fala frases que os jogadores não gostam. Ele não aparece no vestiário muitas vezes e tal. Mas não é que a Argentina faz tudo certo. Mas o time está separado dessa bolha e o time consegue, pelo menos esse grupo da Argentina nos últimos 6 anos, fazer tudo isso que eles fizeram. Não, e aliás, internamente, a Argentina faz tudo muito pior que o futebol brasileiro. Muito pior, né? A AFA é pior que a CBF. Campeonato, você não sabe quantos times vai ter daqui a pouco, que muda toda hora. Quem vai para a Libertadores, quem não vai, hoje tem 30 times e tal. Tem um monte de campeonato agora. Supercopa, Copa, Campeonato Argentino. Você nem entende mais o que eles estão jogando. Talvez nem eles. Então, os times estão muito fragilizados na comparação com os melhores aqui do Brasil. Agora, a seleção é um corpo à parte. Então, a seleção, quem fala por ela são os jogadores e o técnico. Só. Quer dizer, o torcedor argentino, ele tem relação direta e ele ama os jogadores e o técnico. São esses os porta-vozes. Só. Não tem dirigente, não tem diretor de não sei o quê. Não tem, por exemplo, presidente de federação que vai lá, chefiado ele. Não. Quem manda na seleção é o técnico e os jogadores. Ponto. Só isso. Bom, a gente também tem um vídeo, também a seleção, a Real Federação Espanhola também divulgou um vídeo de apoio aí para a final de hoje. Vamos assistir agora o filme da Espanha. Enfim, não pessoa bom, mais cosmopolita, né? Mais cosmopolita, entendi, Pipa. Então a Espanha apelou mais para isso, né? Mas nós
espanhóis somos cidadãos do mundo. A Argentina não. A Argentina foi muito mais emocional. Temos uma seleção para o torcedor. O Mr. Big Piperno tem a sua carry, deve ter, né? Não, porque fazer essa metáfora que ele fez aqui, essa comparação, eu acho que você tem. Mas, ó... Ou seja, a senhora assistia bastante. Eu assistia, mas eu entendi a sua pegada. Sei. Ó, a gente viu os dois vídeos, o Morelli tá voltando lá de Nova York, mas antes eu queria colocar Piperno, eu detesto gente em cima do muro, e a cidade de Nova York está em cima do muro. Imagens da Estátua da Liberdade. Temos, Morelli? Vamos ver a estátua. Olha, Piperno. Quer ver? Ah, tenha dó, Piperno. Escolhe um time pra torcer. Então. Essa Estátua da Liberdade aí tá muito em cima do muro, Pipo. Não, eu também acho que... Apesar de o Trump não estar, o Trump tá pela Argentina. A cidade desde ontem tá assim, né? A cidade desde ontem tá dividida e tudo tá em função desses dois times. E é engraçado que, assim, não foi pensado assim, né? Foi sendo construído conforme esses times foram chegando. Mas a cidade tá cheia disso por aí, espalhado nessas duas cores. Sobre o vídeo da Espanha, gente, não passa emoção nenhuma, né? Essa é a verdade, né? É um clipezão que aparece em algumas camisas. Eu gostei mais do vídeo pra mim, então a Argentina já tá 1-0 na produção cinematográfica. Pois é verdade. Eu acho que nesse caso eles são imbatíveis sempre, né? As propagandas de Copa da Argentina são conhecidas há muitas Copas, sempre tanto dos patrocinadores próprios da seleção, mas empresas que nada têm a ver com a seleção, que usam o Mundial para lançar produtos ou para se autopromoverem. As propagandas argentinas sempre dão de 10-0. Isso já é famoso há muito tempo, mas esse vídeo, de fato, institucional, não é de uma marca, ficou muito interessante. Piperno, essa final, que é a finalíssima da finalíssima, já que a finalíssima não aconteceu em março como deveria, a Argentina, o vídeo argentino faz menção a ser o time que chegou às últimas 5 finais. E aí são as 2 de Copa América, a Copa do Mundo de 2022, a finalíssima feita contra a Itália, que a Argentina venceu. O jogo foi em Wembley. E agora a nova Copa do Mundo poderia ter tido essa sexta, esse jogo não aconteceu, acontece agora. Então tem essa história, tem a história do banho do Yamal com o Messi. E ganhamos todas. Ganhamos todo, vamos por todo. E aí, Piperno, além da história do Yamal, que a gente falou bastante com o Messi, da foto de 2007, parari, parará, além da relação histórica entre Argentina e Espanha, além de terem 10 jogadores do Atlético de Madrid, que os senhores não dão valor ao Simeone nessa final de Copa do Mundo, tem a história do mestre e do aluno entre o Fuentes e o Scaloni. O Scaloni, eu acho que é dessas histórias de alunos, do Fuentes ou não, mais espetaculares da história da Copa do Mundo. O cara que pega o time, é o estagiário, vai ficando e vira campeão do mundo. Até aí já tem a coisa inédita. Daí vem a história de quando ele fez o curso da UEFA Pro para virar técnico, ele foi jogador, um dos professores em Las Roças, onde tem essa academia, foi o Fuentes. Anteontem eles estavam no evento, se abraçaram, etc e tal. Mas, por enquanto, o aluno ganhou mais do que o professor. Inclusive, isso é algo curioso, né? Porque o professor, ele fez uma importante carreira pelas seleções de base da Espanha. O aluno chegou à seleção principal antes do professor. Verdade. Então, Scaloni, embora mais novo, aluno e tal, por uma série de circunstâncias, acabou assumindo a seleção principal antes do seu mestre, que, aliás, já tinha feito final olímpica e tal. Mas são histórias que correram aí em paralelo, e a do argentino até aqui é mais bem sucedida. E você vê como o futebol também escreve certos por linhas tortas. Tem que agradecer ao Sampaoli, né? Tem que agradecer ao Sampaoli, porque estava dando tudo errado nas mãos do Sampaoli. Aí olharam para o Scaloni e falaram: será que esse rapaz não pode comandar a seleção da Argentina? Agora, os dois treinadores são muito parecidos. A gente viu isso nessa última entrevista. Eles são calmos, eles são tranquilos, eles valorizam o futebol bem jogado, o futebol sem pressa. Eles valorizam os jogadores das suas respectivas posições, eles valorizam o grupo, o coletivo, né, do time e não o individual. Isso parece que não é só discurso
de quem está ali na frente falando, não, numa véspera de final de Copa do Mundo. Parece que eles acreditam mesmo nisso. Eles trabalham com essa finalidade. Eles entendem e enxergam o futebol dessa forma, do coletivo, da bola, do bem jogado, do limpo. Então, tudo isso parece que leva essas duas equipes a condições bem parecidas. Agora, na entrevista coletiva, teve uma pergunta para o Rodri. Eu acho que pro Rodri ou pro Lafuente, eu não me recordo agora. Mas que, assim, falando um pouco dessa provocação que a Argentina faz em relação aos adversários. Como fez com a Inglaterra. Os 15 primeiros minutos da Argentina contra a Inglaterra foi 15 primeiros minutos de provocação pura, né? E aí os ingleses se perderam nisso e a Argentina depois tomou conta do jogo. Esse tipo de jogo é da Argentina e talvez não seja da Espanha. Esse tipo de provocação vai acontecer do time, dos jogadores argentinos e não vai acontecer em relação aos espanhóis. E isso faz parte do jogo. Aliás, a resposta foi exatamente essa. Isso faz parte do jogo. Nem Rodri, nem o técnico Lafuente enxergam essas provocações da Argentina, e a gente sabe que elas existem, como uma coisa desleal ou como uma coisa fora do jogo. Eles entendem que isso faz parte de um estilo de jogo, faz parte de um estilo de país, talvez sul-americano, de estilo de uma seleção, e eles respeitam isso. Agora, pelo que eles viram contra a Inglaterra, eu acho que eles estão muito bem preparados também para essas provocações que a gente sabe que são muitas e vão acontecer. E o Scaloni, entre outras coisas, tem chamado a atenção por ser um cara muito contido nas suas vibrações, manifestações durante... Pô, a Argentina fez um gol contra a Inglaterra. Gol de uma virada importante. Ele morde o lábio, Piper. Oi? Ele segura. E nada de invadir o campo, pular em cima do jogador. Você não gosta de treinador que faz isso, hein? Você gosta, né? Eu gosto. Então, ele não. Muito calmo, Piper. Ele é muito Eu bom. sou calma, Bem, eu né? entendo Ele ele, porque bem. eu sou parecida com ele, Piper. Muito. Ele é muito contido. Ó, deixa eu falar uma coisa, vamos ver os campinhos aqui, porque falamos da Argentina, do espírito dessa equipe, falamos da Espanha e do jeito que ela joga, e falamos dos técnicos e dos principais jogadores. Porém, Fábio Piper, a verdade é que os dois grandes heróis da classificação da Argentina em quartas e semi, pelo menos o autor do gol, não foi o Messi. E no caso da Espanha também não. Então o senhor estudou bastante, viu? Dos 103 jogos da Copa, o senhor fez 215, trabalhou antes e depois que todos eles lá no seu outro CNPJ. Me conta uma coisa, se não for o Messi, quem vai resolver o jogo da Argentina? Qualquer um, porque o Messi, é aí que está o negócio, que eu sempre digo, e já falei sobre isso aqui no Metrópolis. O Messi... Houve um equívoco de avaliação. Porque a Argentina joga em função do Messi. Eu concordo. Não. O Messi faz a Argentina jogar. Então, o Enzo fez 2 gols. Aliás, o último, importantíssimo, foi o gol de empate contra a Inglaterra. O Lautaro fez gol, o Julián Álvares fez gol. Então, isso está muito distribuído. Tem o Messi, é o grande artilheiro do time e tal. Mas tirando a parte que não foi feita pelo Messi, né? Isso está muito distribuído, são muitos jogadores, porque o Messi, na verdade, cria para todo mundo. Então ele sabe que, por exemplo, o Enzo bate bem da entrada da área, então são muitas as situações que ele proporciona isso. Que, enfim, o Lautaro é um jogador que gosta do lance na área, também cria oportunidades para que ele consiga finalizar. Que o Julián Álvares é um jogador de mais circulação, então também aproveita isso. Então, é o Messi que está fazendo todo mundo jogar. Ele não fez gol na última partida, mas ele decidiu, né? Talvez o gol nem seja assim, o grande negócio para ele decidir essa partida. Esse posicionamento que a gente viu no campinho, ele só é fixo nessa foto, né? Então comece o jogo. A gente não sabe se vai jogar, e a gente viu isso contra a Inglaterra. Ele foi pro lado direito ali, saiu do jogo completamente e dali ele enxergou 2 jogadas que acabaram para o time inglês. Então, assim, a gente precisa saber onde é que ele vai jogar. Quando ele está, ele recua. Faz o toque de bola para trás. Muito inteligente. Ele faz há anos e leva isso para a seleção da Argentina. Então, assim,
Ele nem precisa fazer gols, ele tá brigando pela artilharia, ele já tá em segundo lugar com 8 gols, o Mbappé tem 10, mas ele nem precisa fazer gols, ele só precisa fazer o que ele sempre tem feito, né? Que é fazer essa Argentina jogar. E é recíproco, ele faz a Argentina jogar e a Argentina faz o Messi fazer o que faz dentro de campo. Então, essa função do Messi. Agora, essa foto aqui que a gente tá vendo, cadê ele aqui? Ele tá aqui, né? É só falta de começo do jogo, porque a gente não sabe exatamente aonde ele vai ter esse espaço para ele fazer essas jogadas, para ele decidir. A Marília falou no começo da nossa transmissão que ele cruzou uma bola de pé direito, né? Pro gol do Lautaro, baixinho. São coisas que a gente dava e talvez não duvide mais que o Messi seja capaz de fazer. Todas as vezes que ele levou a bola, ele levou para a esquerda. Dessa vez, nesse gol, ele levou para a direita. Por algum motivo, ele levou para a direita e cruzida certinho o Lautaro fazer o gol. Olha só, Piper, nessa foto também, a gente vê ali, eu tô um pouco com pena dele, fazendo umas orações, batendo tampo. Se o Digne teve problemas com o Yamal, Ixi, o nosso talhafico, Piper, ele não dormiu. Porque ele é pior que o Digne. E é ele que vai marcar por ali. Hoje que o Paredes vai arrancar os cabelos nas paradas técnicas, dizendo que ele não tá aguentando fazer cobertura, Pipo. Mas o nosso talhafico, péssimo. que não é exatamente um Roberto Carlos. Não, assim, não é. Não é. Ele é um cara muito experiente, vai para a segunda final de Copa do Mundo Que medo, e tal. Peter. Então, Marília, se for para fazer o que o Dinho fez, de dar um bico no Yamal, ele vai dar um bico no Yamal lá perto do meio do campo, longe. Ele sabe isso. Ele sabe que se ele der um bico no cara dentro da área, é pênalti. É pênalti. Ele não pode fazer. Então, futebol também se joga com a cabeça, com a inteligência. Ele não é lá o ponto de referência desse time. Precisa combinar com o juiz que o talhafico tá liberado, porque para ele vai ser mais difícil, Pipo. Então, vai ser muito mais difícil. Agora, Nosso esloveno, será que ele é nosso? o professor Scaloni também sabe que a melhor forma de impedir o Yamal de jogar é impedir com que a bola chegue até ele. Como ele disse ontem numa entrevista exclusiva para um canal espanhol, ele falou, o único jeito do Yamal não jogar é trancar ele no quarto. Também é uma alternativa, né? Alguém esquecer a chave lá do apartamento. Eu vendo o campinho aqui, Pipera, os times têm poucas dúvidas, né? Temos poucas dúvidas, a não ser que teremos uma grande surpresa, mas há poucas dúvidas. Provavelmente tem a volta do Depou no meio e o Juliano Simeone volta para o banco. E no caso da Espanha, a gente não sabe se ele vai de Fabian Ruiz ou de Pedri. O Fabian Ruiz ganhou a posição durante a Copa do Mundo. Eu acho que vai jogar o Fabian Ruiz. Que foi muito bem. Que foi Desde bem. o jogo de Portugal veio muito bem, né? Eu acho que ele mantém o time do último jogo. E a Argentina, você acha que é só o Depou mesmo? Eu acho que o Depou volta, até porque é uma forma da Argentina ter um a mais no meio-campo e com isso ela neutralizar o domínio espanhol. A França perdeu o jogo contra a Espanha aí, né? Meio-campo muito aberto.